candidata às próximas legislativas do dia 30 de janeiro. É presidente da Distrital de Évora, do PSD, também é vereadora da coligação liderada pelo Partido Laranja na Câmara de Estremoz. O que lhe pergunto é, se vier a ser eleita no próximo dia 30, como é que vai conciliar, portanto, a vida da autarca com a vida de deputada? Muito obrigada. Antes de mais, é um gosto de estar aqui. Quero naturalmente agradecer esta oportunidade cedida pela Rádio Campanário de poder estar aqui convosco, com aqueles que nos seguem em casa e seguramente, sobretudo, com os nossos eleitores. O que eu penso fazer, naturalmente, é compatibilizar estas duas atividades que muito me honrarão, seguramente. Sempre consegui ter a minha vida profissional e conjugá-la com a atividade política, fora de horas, naturalmente prescindido de outros momentos de lazer ou de descanso, mas o que é certo é que o meu gosto pela política sempre me levou a privilegiar este tipo de atividades. Assumi um compromisso com Estremoz e, naturalmente, o facto de ser vereadora, tenciono cumprir esse mandato até ao fim e julgo que, estando na Assembleia da República e como política e como eleita, tenho até uma responsabilidade acrescida de também fazer pelo Conselho de Estremoz aquilo que puder na Assembleia da República e, portanto, penso que até é um duplo benefício, neste caso, para os estremocenses. Doutora Sónia Ramos, começo quase sempre pelo mesmo tema, que é certamente aquele que preocupa os alentejanos, quer do distrito de Évora, Porto Alegre ou de Beja, que é o decréscimo populacional que tem acontecido nos últimos anos neste território. Certamente que se combaterá com medidas. A verdade é que isto tem sido um decréscimo abrupto, dizendo assim, pelo menos os censos dos últimos 2021 assim nos têm dito. A doutora Sónia Ramos, que medidas tem, portanto, se vier a ser eleita como deputada da bancada do PSD, para travarmos, certamente não será, pelo menos a curto ou a médio prazo, pela taxa de natalidade, não teremos tempo, portanto, para alavancar esta área. Como é que nós trazemos pessoas, como é que nós fazemos que elas voltem e que os nossos jovens, que recordo também no período da Troika, na altura o primeiro-ministro do PSD, Dr. Passos Coelho, chegou a considerar, portanto, aliás, e a recomendar que os nossos jovens emigrassem. Bem, aquilo que eu entendo e que é objetivo agora com os censos conhecidos de 2021 é que, de facto, aquilo que é a tendência do decréscimo populacional em todo o Alentejo, mas também em todo o interior do país, de facto é alarmante. Há alguns concelhos do distrito de Évora que chegam aos 17% ou passam de 17% de perda de população. No melhor dos casos temos Vendas Novas que perdeu menos população, à volta dos 5%, mas de facto este inverno demográfico é um dos nossos maiores problemas, diria também de toda a Europa, mas aquilo que nos interessa de facto é o país e também o nosso distrito. Um ponto essencial para mim tem a ver com a representatividade política que, através da Lei Eleitoral para a Assembleia da República, urge ser alterada. O PSD tem um grupo de trabalho neste sentido e em que nós achamos, e eu tenho defendido isso em todos os fóruns dentro do partido, nomeadamente em Conselhos Nacionais, estes territórios de baixa densidade têm que ter aqui um fator diferenciador e uma diferenciação positiva no sentido da lei eleitoral, considerar não apenas a densidade populacional, porque isso apenas acentua as assimetrias regionais e, portanto, os territórios de baixa densidade, e incluir na fórmula de cálculo, por exemplo, a extensão territorial. O território não pode ficar fora desta representação e é muito importante que a região Alentejo, com um terço do território, possa ter além dos 8 deputados que são eleitos pelos 3 distritos. Não é lógico, nem faz nenhum sentido que esta situação se mantenha e nós temos que encarar este problema de que a representatividade na Assembleia da República, o órgão por excelência que faz leis e que pode mudar a vida das pessoas, das empresas e das comunidades, possa ter um grupo parlamentar do Alentejo e de cada uma das regiões que faça, de facto, alguma pressão significativa para trazer, por exemplo, investimentos e medidas diferenciadas para o território. Isto é fundamental. Mas qual seria a questão da natalidade? A solução?
Tem que haver um pacote de medidas, a solução não passa, não é imediata, ninguém tem uma varinha mágica para resolver Há quem este aposte problema. numa Câmara de Senados, por exemplo. O que eu acho é que se nós conseguirmos pelo menos meter este fator geográfico do território e da sua representatividade é fundamental para aumentar o número de deputados, neste caso da região Alentejo. Ou pelo menos um número mínimo de deputados por território e depois, em função da votação, acrescentar em função dessa proporção de votos, mas garantir que haja uma representatividade mais ou menos equitativa para todos os territórios, para não termos regiões com 40 ou 50 deputados e temos outras regiões depois apenas com 8. Isto é que me parece que é totalmente desequilibrado e isto vinca muito aquilo que são as políticas para cada um dos territórios, porque depois os governos têm a função, têm a tentação de as melhores propostas, os maiores investimentos vão sempre, neste caso, para o litoral. E isso é até, enfim, um reflexo do PRR, em que o Alentejo acaba por não ter medidas específicas contempladas para grandes investimentos que são necessários no nosso território. Eu dizia que era preciso um pacote de medidas, é preciso também sensibilizar as autarquias. No caso do Distrito de Évora, umas e outras estão mais sensibilizadas para esta questão, ao nível da receita fiscal municipal, mas também, naturalmente, ao nível de uma série de investimentos, ao nível de condições de atratividade para o território, e aqui vamos chegar à atração, naturalmente, do investimento, à atração da mão de obra qualificada, ao problema da habitação, que é fundamental. Nós não temos um parque habitacional requalificado que as pessoas possam comprar, vender ou arrendar com facilidade. O nosso mercado habitacional é muito estático, é muito difícil comprar casa. Comprando, por exemplo, um terreno, levamos meses para conseguir ter as licenças para construir a nossa casa. Eu julgo que há um pacote de medidas. Nós temos que rever também os apoios às famílias. Temos que deixar também de pensar, por exemplo, no caso do abono de família, que seja apenas para aquelas pessoas que tenham um rendimento muitíssimo baixo. Temos que ter uma política de apoio à natalidade mais ambiciosa do que aquela que temos tido até agora. Temos que ter equipamentos sociais mais ou menos, naturalmente que isto é tudo muito difícil, porque tem a ver com o orçamento e com o investimento que se quer fazer, mas se calhar sensibilizar as instituições e os privados para a adaptação de horários é algo que já se vem fazendo, mas se calhar é necessário também olhar para aquilo que temos e reajustar aquilo que são as necessidades das famílias e do mundo moderno. É importante apostar no teletrabalho. A crise pandémica vem-nos mostrar que o teletrabalho pode ser uma oportunidade de fixar pessoas no território. Isto liga naturalmente com a questão da mobilidade e liga com a rede 5G, que deveria começar este grande investimento pelo interior do país para ajudar a fixar as pessoas aqui, que possam trabalhar com um computador e um telemóvel em casa e que possam, e algumas delas, enfim, isto é naturalmente a exceção, mas conheço algumas pessoas que voltaram às suas terras de natal e que prescindiram das suas casas em Lisboa, arrendadas, outros venderam e vieram para a terra, e é importante continuar este movimento de voltar à terra. Nós temos aqui no nosso flyer que acabei de lhe entregar hoje, pelo direito de ficar aqui. A nossa estratégia é baseada à volta do direito de ficar aqui no Alentejo, onde nós entendermos, nos nossos concelhos, nas nossas aldeias, mas é importante que as pessoas saibam que aquilo que nós vamos fazer, PSD, e no meu caso em concreto, como candidata à Assembleia da República pelo Distrito de Évora, tudo farei para que as pessoas possam ficar aqui, trabalhar aqui, morrer aqui, ter à sua escolha, sobretudo, o direito de escolher onde ficar e que não se tenham que ir embora precisamente porque são empurradas para onde há um maior nível de emprego e de correspondentemente de melhores condições ao nível económico. Doutora Sónia, é um conjunto de soluções, certamente, um conjunto de medidas que não terão a repercussão que necessária e urgente que são necessárias, portanto, para este decréscimo de população que estamos a assistir. Até porque há um novo paradigma agora no Alentejo que é a falta de mão de obra. Precisamente não temos pessoas, não temos mão de obra para as grandes empresas, que são essas que podem alavancar o desenvolvimento de um território. Portanto, existe este constrangimento que essas medidas terão, obviamente, os seus efeitos, não a curto ou a médio prazo.
É verdade. Como De é facto, que há podemos grandes resolver, ou empresas, que até soluções? empresas agrícolas, cujo trabalho sazonal exige temporariamente uma mão de obra acrescida e que nos têm feito chegar que, de facto, têm muitas dificuldades em captar mão de obra. No caso da mão de obra qualificada, essa dificuldade também é acrescida. Como sabemos, algumas empresas da aeronáutica têm igualmente dificuldade e estão na sede distrito em captar mão de obra qualificada. Sabemos que os transportes públicos também não são os ideais no sentido de trazer, por exemplo, pessoas diariamente de Setúbal até Évora para trabalhar. Sei até algum caso que faziam esse transporte por conta da empresa, mas de facto isto mostra que nós temos ainda um longo caminho a fazer ao nível da mobilidade interdistritos também. Já lá vamos Exatamente. a essa parte, doutora Sónia. Esta solução, na sua opinião, a curto prazo, como é que se poderá resolver? Nós somos naturalmente, e o PSD é um partido humanista, Portugal ao longo da sua história deu provas de que é um país descobridor, mas também sabe receber, e naturalmente que a imigração é importante neste sentido de que a mão de obra, enfim, é bem-vinda. Quando as pessoas querem trabalhar, têm direito a fazê-lo. Nós hoje somos cidadãos do mundo. Portugal tem responsabilidade ao nível das organizações internacionais e mundiais e, portanto, se for esse um caminho, aliás, tem sido, e o Alentejo, enfim, de quando em vez, mas com regularidade, tem que recorrer também à mão de obra estrangeira, que vem para esse efeito, e, de facto, nós temos este problema, que muitas vezes há empresas que provavelmente poderiam fixar-se aqui, mas, enfim, fazendo um estudo daquilo que são os fluxos, conseguem perceber que provavelmente têm dificuldade aqui em fixar pessoas e em arranjar mão de obra qualificada. Portanto, é sabido que ao longo das décadas também o Alentejo tem sido um pouco esquecido ao nível dos investimentos. E muitas vezes é preciso um sinal político para inverter esta situação e, de facto, chegamos a esta situação de que há muitas empresas na área agrícola, mas não só, que têm dificuldades em arranjar mão de obra. Isso é verdade. E essa é uma resposta a que, enfim, quem for eleito, quem vier a formar governo para a próxima legislatura tem que resolver ou deve resolver ou tomar medidas para que seja resolvida de imediato, provavelmente através da imigração. Como já disse, e bem, essa imigração, na sua opinião, é uma imigração controlada à medida das necessidades e dos vários setores onde são necessárias? Tem que ser controlada naturalmente, não é? Aliás, todos os anos é definido também o número de imigrantes e para as atividades em concreto que eles podem ser contratados, portanto isto não é uma atividade desregulada, digamos assim, ou que passa à margem do Estado. Ela está regulada e todos os anos são definidos esses critérios. O que é facto é que mesmo assim as empresas parece que continuam com dificuldade. Eu, se me permite, pela minha experiência até profissional e por todas as parcerias por onde passei ao longo da minha vida, na Segurança Social e não só, e até da minha experiência pessoal e política, o que lhe posso dizer é que há aqui uma situação muito em concreto no nosso distrito, e que provavelmente é todo o Alentejo, tem a ver com o desemprego feminino e com a dificuldade de muitas mulheres, nomeadamente as famílias monoparentais, de se deslocarem para o local de trabalho quando estas mulheres não têm carta de condução e, portanto, não têm veículo próprio. Ainda ontem reunia com algumas instituições da área social e a dificuldade em encaixar estas mulheres muitas vezes não é e não tem a ver com o facto de elas se negarem, por exemplo, a trabalhar, tem a ver com o facto de não conseguirem chegar até ao local de trabalho pelos seus próprios meios e de não haver nenhum tipo de transporte que o assegure. Nós temos muitas vezes que olhar para os problemas também de uma forma mais micro, porque talvez assim os consigamos resolver de uma forma mais fácil, ou pelo menos estarmos cientes de que este problema do desemprego, mas também do desemprego feminino, que especialmente nos nossos concelhos rurais tem especial acuidade, porque muitas vezes também está relacionado com o facto das mulheres não conseguirem ou não terem acesso a uma creche ou um ATL para deixar os seus filhos irem trabalhar. E, portanto, isto no fundo acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca. A mulher não trabalha, não consegue aumentar as suas competências profissionais e não consegue, por isso, uma carreira profissional que lhe permita sustentar a sua vida e os seus filhos. E, portanto, acabamos por ter aqui um ciclo que nós queremos muito quebrar. Naturalmente que são precisas medidas integradas, mas é preciso, sobretudo, muita proximidade e estarmos cientes destes problemas que quem olha para
o desemprego do ponto de vista macro pode não atingir, digamos assim, estas pequenas realidades e que eu acho que é importante, pelo menos, mitigar. Considera que os 6,1% em que se cifra neste momento o desemprego em Portugal, muitas mulheres dessas, portanto, fazem parte desta estatística? Portanto, da minha experiência no distrito, estou muito convencida que sim. Naturalmente que não quero com isto dizer que não seja um problema que afeta o desemprego masculino, mas os casos que conheço são muito relevantes e estas mulheres poderem trabalhar era de facto uma transformação para as suas vidas. Isso tem a ver com as acessibilidades a rodoviárias, enfim, e ferroviárias, neste caso, agora até está numa fase privilegiada o distrito de Évora relativamente com a construção da ferrovia. É verdade. Portanto, qual é o desenvolvimento, o que é que pode contribuir também esta questão, esta construção desta linha férrea? Desta Sines-Caia-Madrid, pois, de facto, ela é muito relevante para a região, para o desenvolvimento que queremos incrementar no Alentejo e também para o país. O problema é que a linha de comboios que passa no distrito de Évora apenas vai deixar uma externalidade negativa, sendo que vamos ficar a ver os comboios, nomeadamente ao nível da circulação de passageiros, não está garantida que esta linha seja e pare no distrito de Évora para esse efeito. E, portanto, desse ponto de vista, também me parece que a mobilidade que se podia aqui incrementar no sentido do trânsito das pessoas entre a grande região e até Madrid, me parece que fica comprometida. É evidente que é um investimento importante, mas aquilo que nós questionamos, e enquanto alentejanos deste distrito de Évora, é o que é que isso nos traz de retorno, quer económico, quer social, quer de desenvolvimento humano para aqueles que estão aqui e que têm o comboio basicamente à sua porta, o que é que isso nos traz de vantajoso para nós e para as gerações futuras. Ou seja, considera que continuam a haver assimetrias entre a capital distrito, por exemplo, e os concelhos limítrofes, portanto, dentro daquilo que é a mobilidade? Com certeza que sim, com certeza que sim. Doutora Sónia Ramos, uma das medidas, e que me entregou há pouco também, de facto, é a construção do novo Hospital Central do Alentejo. Ainda tem dúvidas quanto à execução, portanto, ao final da execução da obra, visto que já está em curso? Sim, eu acho que eu tenho dúvidas e todas as pessoas têm dúvidas, até porque basta ver que a adjudicação foi feita a 31 de julho e passados 6 meses, e ainda ontem estive no local, aquilo que se vê não corresponde àquilo que seria a expectativa. Passados 6 meses gostaríamos de já estar a ver, provavelmente, as fundações do hospital e não apenas alguma terraplanagem que ainda me parece que é de pouca monta. A execução desta obra do hospital, que tem logo à partida uma enorme dificuldade que está por esclarecer como é que vai ser ultrapassada e que tem a ver com as acessibilidades a este equipamento de saúde, tem a ver com as infraestruturas e a ligação ao saneamento básico. Portanto, nada disto, como sabemos, tem ainda projetos, nada disto tem ainda financiamento garantido e, portanto, corremos o risco de estar a construir um hospital como sendo uma ilha e não sabemos como é que vamos resolver. Sabemos também que a questão das expropriações dos terrenos contíguos está ainda por fazer, não há sequer entendimento entre as entidades envolvidas e vamos ver como é que esta obra vai ser concluída. Parece-me que hoje, a esta data, enfim, ninguém pode dar garantias. Também o curso de Medicina na Universidade de Évora é uma das grandes aspirações do PSD, pelo qual se compromete a lutar, portanto, se vier a ser governo. E neste caso, se vier a ser eleita deputada. Foi assinado um protocolo recentemente que constituiu o Campus Sul entre 3 universidades. Não lhe parece que com este protocolo que se pode esvaziar, pronto, aquela ideia e aquela vontade política de criar aqui um curso de Medicina na Universidade de Évora? Não, eu penso que serão 2 projetos complementares. O Campus Sul tem muito a ver com a criação de títulos académicos que vão, no fundo, potenciar a sustentabilidade da nossa região, o desenvolvimento económico e também a partilha da tecnologia para as empresas e do ponto de vista académico. Parece-me aqui um protocolo inovador que, enfim, se correr bem,
com certeza que teremos mais pessoas a pensar o Alentejo, a pensar o desenvolvimento regional, e isso parece-me positivo. A Escola de Medicina tem a ver naturalmente, e enfim o curso está a ser esboçado e pensado, tem que ser autorizado pela entidade competente e tem naturalmente que ter o hospital e, portanto, é um projeto ainda de médio e longo prazo, mas eu julgo também que temos que ser ambiciosos nas metas que nos propomos e, portanto, é de facto uma bandeira que nós já vimos a defender há muitos anos. É preciso ter um hospital, é preciso ter uma escola de medicina. Porque é que é importante a escola de medicina? Porque nós sabemos, e todos os anos é noticiado na comunicação social local, ainda agora há uns dias, por exemplo, o Hospital de Évora recebeu 40 internos. A questão é que os internos fazem os seus internatos e vão-se embora. A questão da pediatria, como sabemos, foi uma bandeira que o PSD defendeu de forma acérrima quando soubemos que o Conselho de Administração queria fazer alterações, e chegou a fazer, nomeadamente ao nível da urgência pediátrica, que nós entendemos que não garantia o direito das crianças à saúde. Isso acontece precisamente porque o nosso hospital atual não tem condições suficientemente atrativas para captar e reter os jovens médicos que querem naturalmente estar numa grande metrópole com hospitais universitários onde possam desenvolver naturalmente a sua especialidade e até dar aulas na universidade. E, portanto, tudo isto naturalmente obedece a um planeamento porque acaba por estar tudo ligado. Estamos em crer que a Escola de Medicina será fundamental para reter grandes quadros académicos nesta área da saúde. Doutora Sónia Ramos, mais propostas pelo qual e medidas e soluções pelo qual se irá debater se for eleita no próximo dia 30 de janeiro. Bem, como já referi, julgo fundamental a questão da representatividade política. Julgo fundamental, até por a minha área de trabalho ao longo destes anos, a questão social, a inclusão, o elevador social. Julgo que é importante termos medidas diferenciadoras para estas pessoas, para terem mais acesso à sua profissionalização, mas também à cultura, a outros bens que quem está noutras partes do território tem mais acesso do que nós. Julgo isto importante. Na área social, julgo que temos que dar um passo inovador no sentido de repensar respostas sociais. Naturalmente que as clássicas fazem falta, mas, por exemplo, ao nível dos equipamentos dirigidos à terceira idade, eu tenho uma ideia que não é minha, mas é uma ideia que para mim é muito apelativa e que deveria ser um projeto piloto acarinhado, que é a ideia das aldeias-lar. Nós temos que pegar nas nossas aldeias abandonadas, aquelas que tenham melhores condições, e transformá-las numa nova tipologia de lar de idosos. Nós não temos que ter grandes equipamentos, podemos pegar numa rua de uma aldeia e transformá-la num equipamento, naturalmente com áreas comuns, mas em que cada uma daquelas casinhas possa servir para as pessoas que queiram ali viver. Pensar a ligação à natureza... Não é um projeto, falando em aldeias, que possa de alguma forma isolar ainda mais os idosos? Não, eu julgo que é uma forma... Eu julgo que é uma forma de os manter junto do território, o território que os viu crescer, mas também, e nós temos essa experiência, muitas das pessoas que saíram do Alentejo e foram construir a sua carreira e a sua vida noutras partes do país ou até no estrangeiro, querem regressar à sua terra e, portanto, é fundamental que possamos pensar até como uma forma de requalificar aldeias que estão abandonadas, fixar as pessoas no território. Julgo que isto é fundamental. Eu tenho dito até que, para mim, a questão da desertificação é uma questão de Estado, que tem que ser encarada como um desígnio nacional e nós não podemos deixar que o nosso Alentejo continue a ser abandonado. É uma questão de potenciar o perigo, nomeadamente dos incêndios florestais. Se os campos, se as terras estão abandonadas, naturalmente que elas não são limpas, que os caminhos não estão abertos e nós precisamos de manter as pessoas no território. É uma forma também de criar emprego. Nós sabemos que o Alentejo, uma boa parte do nosso emprego tem a ver com as respostas sociais e, portanto, eu julgo que esta outra forma de pensar equipamentos pode ser importante, pode ser um projeto piloto diferenciado e pode ser também uma forma de renovar aquela ideia que muitos falam do envelhecimento ativo, mas que tem que ser mais individualizado, que proporciona autonomia e liberdade, sobretudo a estas pessoas, de estarem no território em ligação com a natureza. Em relação ao turismo, provavelmente, em relação aos outros dois, portanto, distritos,
distrito de Évora será naturalmente aquele que mais turismo terá, pelo menos os números dizem-nos isso. Mas é preciso incrementar o quê? Mais o quê em relação a este setor? A mobilidade é uma coisa importante, também para a questão do turismo, e, portanto, se nós tivermos melhores acessibilidades, eu julgo que as pessoas virão também melhor. O turismo não pode ser só pensado também do ponto de vista da capital. É evidente que Évora é a rainha dos concelhos ao nível do turismo, mas nós temos, ao nível, por exemplo, da nossa história, do património edificado e também das classificações mais ou menos recentes de património imaterial da cultura, nós temos que criar grandes roteiros mais apelativos e temos, sobretudo, aqueles que têm responsabilidades políticas, quer seja nas autarquias, quer seja nesta candidatura à qual me proponho, de sermos embaixadores do nosso Alentejo, de trazermos as pessoas, de ter honra e orgulho em falar do nosso património, do nosso canto alentejano, de tudo aquilo, dos bonecos de Estremoz, também, para sair aqui um bocadinho do distrito de Évora, de Vila Viçosa, esta vila lindíssima onde nos encontramos. Nós temos que ser capazes de criar mais, criar uma imagem, criar um marketing também à volta do nosso turismo. Eu julgo que os nossos investidores ao nível do turismo têm feito um excelente trabalho. Julgo que temos que os ouvir mais, que os apoiar mais. É preciso estar mais próximo para saber também e trabalhando em parceria o que é que eles precisam. Naturalmente que a questão dos impostos é transversal a todas as entidades com quem tenho falado, enfim, tocam nesse ponto, como é evidente, e, portanto, provavelmente um alívio da carga fiscal aumentará o investimento e aumentará a tesouraria das empresas. Desculpa, por parte de quem? Há pouco referia das autarquias. Portanto, não considera que a própria legislação, poderia contemplar, vamos lá, para estes territórios de baixa densidade, impostos mais baixos? Eu espero que sim. Quero muito. Quer, apresenta a proposta, como é que vai muito. trabalhar. Aliás, o PSD situação. E o Dr. Rui Rio têm dito com toda a clareza que têm intenção de baixar os impostos, nomeadamente ao nível do IRC, e, portanto, isto representa, desde logo, um alívio praticamente imediato nas empresas e sobre a sua carga fiscal. Eu acho que nós temos que ter esta política, é por isso que nos batemos e tenho a certeza que o PSD fará tudo no sentido de conseguir aliviar os impostos, nomeadamente aquele que o Dr. Rui Rio tem referido, que é o IRC. Isto a nível nacional, a minha questão era, de facto, há quem defenda que os impostos neste território de baixa densidade que deveriam ser diferentes. Havia de haver, portanto, aqui Mais uma vez, é preciso um pacote. Eu acho que as medidas avulsas não funcionam. Quer para a questão da natalidade, quer para a questão da carga fiscal, é preciso uma política que integre uma série de medidas. Como eu disse há pouco, naturalmente sensibilizando as autarquias para isso, várias delas já começaram e nos últimos anos a pensar que é preciso captar investidores e é preciso ter aqui, enfim, capacidade de atrair. Quando um determinado concelho tem a taxa máxima sobre a derrama e o outro tem metade da taxa máxima que pode aplicar por lei, naturalmente que o investidor, tomando decisões racionais, vai escolher aquele que lhe oferece uma carga fiscal inferior. E, portanto, é preciso um pacote de medidas para que as empresas se fixem. Sabemos que isto tem influência numa série de outros pressupostos, habitação, emprego, fixação de população, mas a carga fiscal é determinante para o investimento, para a criação de emprego e, portanto, a partir daí, naturalmente, que tudo está relacionado. Os produtos endógenos e também os recursos naturais e também apostar na transformação sustentável. E não estamos a falar de autárquicas, estamos a falar de legislativas, são funções também diferentes. De que forma é que pode alavancar, portanto, aquilo que querem promover em termos destes produtos, portanto, e também da sua transformação? Olha, deixe-me dar aqui um exemplo que, enfim, que estamos a trabalhar
e que eu julgo que é importante e que tem passado um bocadinho despercebido, que tem a ver com a nova lei das pedreiras, vamos dizer assim, para facilitar. E estamos aqui precisamente numa zona onde eu voltarei daqui a uns dias para ter uma reunião com empresários desta área de atividade e em que convidei também uma associação nacional para discutir este assunto connosco. Nós queremos, de facto, neste caso em concreto, da extração de pedra, que a lei não seja aprovada tal como foi lançada à discussão pública. Quero dizer duas coisas quanto a isto. É evidente que a segurança é um princípio indiscutível para todos, e até porque aqui bem perto temos um exemplo daquilo que aconteceu e que tudo permanece na mesma, que o Governo não teve condição até hoje de repor a situação ou pelo menos de dar uma mostra de boa vontade para resolver, mas também não podemos pôr o ónus em cima dos empresários da resolução dos problemas que acabaram por ser causados pelo próprio Estado por ausência de fiscalização ao longo de décadas, não é? Isto tem a ver com as áreas de defesa e com os metros que é necessário ter de segurança desde os taludes até, por exemplo, às estradas nacionais ou caminhos municipais, e que achamos que estamos ainda numa pandemia, 2 anos de quebra de atividade económica genericamente em todas elas, e em que naturalmente este setor não está em condições agora de iniciar obras de requalificação das pedreiras, sem nenhum apoio, sem o PRR, por exemplo, traduzir nesta matéria algum tipo de investimento ou apoio, quando tiveram 2 crises. A de 2008, que chegou a Portugal em 2010 e que sabemos o desastre que foi para o setor da pedra, e agora com uma pandemia que naturalmente também veio ainda, enfim, dificultar a capacidade e a resiliência das empresas. Isto é importante que seja dito, é um exemplo em que vou empenhar-me naturalmente para saber de viva voz e ouvindo agora os empresários, saber como é que nós podemos ajudar e como é que podemos de alguma forma mitigar, nem que seja prolongando o prazo que se está a dar às empresas nessa proposta que foi discussão pública, para que elas possam requalificar-se, porque senão vamos matar um setor que é dos poucos que ainda consegue dar muito emprego a esta região e que eu julgo que é importante manter. E porque estamos a falar nesta questão das pedreiras, e estamos aqui no seu epicentro, em Vila Viçosa, falou há pouco, todos sabemos da tragédia que aconteceu, referia-se certamente à 255, liga Vila Viçosa a Borda, 2 concelhos do distrito de Évora. Aquela estrada é municipal, portanto a 255 é municipal, e como disse bem, passaram 2 anos desta tragédia, desta derrocada, e nada foi feito. Se for eleita deputada da Assembleia da República, portanto irá apresentar algum projeto, como é que vai trabalhar de forma a ajudar, porque dos autarcas, aquilo pelo menos que dizem à Rádio Campanário é que deve ser considerada uma tragédia e por aí o Governo deve interferir e, portanto, ajudar, no fundo, na reconstrução, ou seja, numa solução. Com certeza. E o meu empenho é esse. É evidente que é uma estrada municipal, mas nós também conhecemos os orçamentos que estas 2 câmaras em concreto têm e, portanto, não é exigível, do ponto de vista do bom senso, que as câmaras sejam as únicas a fazer um esforço de requalificação ou de reconstrução da estrada. E, portanto, o Estado aqui, naturalmente, que tem que intervir e dar um apoio financeiro para que esse caminho, que é fundamental também para as empresas, mas de ligação entre os 2 concelhos, possa ser retomado. Com certeza que fica esse compromisso. Dizer-lhe até que na altura foi possível ao PSD e eu própria convidámos o Dr. Rui Rio, que se interessou pelo assunto, esteve no local, falou com uma série de entidades que estavam lá também e, portanto, estamos sensibilizados. O futuro Primeiro-Ministro de Portugal conhece o assunto, conhece a tragédia e estou em crer que tudo fará para conseguir retomar, digamos assim, a ligação entre os 2 concelhos. Doutora Sónia Ramos, o nosso tempo chegou ao fim, voa, é uma excelente conversadora, como sempre. Portanto, obrigada. E, entretanto, perguntar-lhe no dia 30 de janeiro o que é que pode acontecer, na sua opinião? Olha, eu estou muito convicta, com base em todas
as mensagens, os contactos que temos tido com as pessoas, com as empresas, com as organizações, temos tido naturalmente o maior cuidado, mas não podemos deixar de estar junto dos cidadãos e das empresas e das forças vivas da comunidade. Estou muito convencida que as pessoas querem de facto uma mudança e querem uma mudança no país e no distrito. É esta a minha convicção, que o PSD vai ganhar as eleições e que vamos conseguir ter vai ganhar voz. as eleições com uma maioria? Está convicta disso? Estou convicta disso, que uma vai ter condições para governar o país. Naturalmente que nós temos que aceitar aquilo que é a decisão do eleitorado e estou segura que o Dr. Rui Rio saberá encontrar as melhores soluções, mas estou convencida que vamos ganhar as eleições, depois vamos ver como. Com todos os partidos mais à direita, inclusive com o Chega, enfim, em que o Dr. Rui Rio já disse Bem, que quanto a considerava isso, um partido muito instável e que não lhe oferecia grandes confianças, pelo menos. ele já respondeu e, portanto, quanto a isso, não acrescento nada, não é? O presidente do PSD também já, temos boa porta aberta, já respondeu. Se o partido Chega, de repente, se tornasse menos instável, creio que foi o termo, poderá acontecer. Bem, quem inaugurou as geringonças foi o PS. É só o que lhe posso dizer. Se o PS viesse a vencer as eleições, ainda acredita numa geringonça à esquerda, neste caso? O PS... não sou eu que acredito ou que não acredito. Eu acho é que os portugueses não acreditam nessa solução. E é por isso que vão votar no PSD.